indicado para reabilitação física, condicionamento físico geral, bem-estar. A aula pode ser individual ou em pequenos grupos, sendo supervisionada por um professor. Para falar mais sobre esse método, a gente recebe na nossa casa a fisioterapeuta Aline Galvão. Aline, seja muito bem-vinda ao Santa Receita. Obrigada pelo convite. Espero esclarecer bastante dúvida aí do pessoal de casa. Por favor, porque olha, eu já fui da época em que as pessoas falam, Pilates? Pilates é fácil, é só alongamento. Que é isso, minha amiga? Não é só alongamento nada, viu? É difícil ali, porque a gente não se alonga, né, na verdade. A gente é muito tenso, né, Aline? É verdade. Eu costumo dizer uma frase, né, até uma colega minha fala também bastante, tem que sentir para fazer sentido. Então não adianta explicar, só sentindo no corpo para poder entender os movimentos. O que é o Pilates? Quem pode fazer? O Pilates, vamos começar então por quem pode fazer, né? Ele é indicado desde a criança, a partir dos 7 anos, quando já tem um certo entendimento, às vezes até 6 anos já tem compreende bem os comandos, ela já pode estar iniciando. Às vezes para arrumar postura, a mãe já identifica, né? Até idoso. Não tem idade. Não tem idade limite, nada. Que legal. E quais são os benefícios do Pilates? Olha, são vários benefícios, tá? A gente tem melhora da frequência cardíaca, a gente tem melhora da força muscular, da flexibilidade, consciência corporal, a gente trabalha vários benefícios. E com isso, hoje os estudos mostram assim que não tem muito contraindicação. A única contraindicação seria uma fratura, né, recente, sem ter os cuidados devidos. Então, aí sim, contraindicado absoluto. E no caso de gestante, não é totalmente absoluto, né, mas nos 3 primeiros meses tem caso de aborto espontâneo. Então, os médicos, eles preferem liberar após 12 semanas. Se a gestante já praticava antes, eles mantêm, tá? Então, eu já tive uma gestante que começou comigo com 8 semanas, porque, na verdade, ela descobriu com 6 e manteve. Então, foi o único caso, assim. Então, não é muito indicado absoluto, só fratura mesmo. E, de repente, até é interessante para gestante fazer também, não é? Muito. Então, a gente trabalha com gestante, né? No meu caso, eu tô gestante agora. Bonitinha. Quantos meses? 3 meses. Ai, que bonitinha. Então, eu tô, assim, experimentando também desse benefício, né? Não só dar aula, mas também sentir no meu corpo como gestante. É outro objetivo, não é igual a gente vê uns vídeos na internet, né? Então, o foco é outro. Então, é trabalho de expansão do tórax, melhorar a respiração da gestante, porque fica muito curtinha por conta do fechamento aqui do tórax. Então, a gente trabalha, não é o foco de ganhar flexibilidade nesse caso, é outro foco, mas é bem bacana também. Então, é um público que procura bastante a gente pro Pilates, os médicos indicam bastante, né? E sabe o que eu já ouvi também? Fala sobre postura. Muito. Arrume a sua postura no Pilates, isso é verdade? Arruma por conta do seguinte, a gente trabalha muito com comando verbal. Então, esse arruma postura, na verdade, acaba fazendo, eu vejo muita gente chega o quê? Arruma postura, a gente faz isso aqui. E, de repente, tem uma dor na lombar. Arruma em cima, mas começa a aparecer uma dor lá na lombar, porque ela precisa de sustentação, né? Como se fosse uma base de um prédio mesmo. Então, a gente acaba fortalecendo o corpo globalmente, consequentemente, ele arruma a postura sem perceber. E é muito bonito, né? E a postura interfere muito isso nas dores, na falta de flexibilidade também. E realmente o corpo fica mais fraco, né? Geralmente onde a gente acostuma ficar mais tenso também, né? A gente vê bastante, né? Pessoas que foram acamadas, né? Tem os estudos que estão mostrando agora. Por conta aí do Covid e tudo mais, quem praticava atividade física e quem não praticava. Então, jogando pro Pilates, quem tinha um bom condicionamento, aquele que praticava certinho, teve um bom prognóstico, né? Uma boa recuperação, diferente de quem não praticava, porque de repente ter que fazer exercício na cama do hospital, com dificuldade respiratória, foi bem mais difícil. Quando a gente fala de Pilates, a gente fala de alguma coisa de alto impacto também ou não? Fala-se que não tem muito exercícios de impacto. Os únicos que tem a gente usa uma prancha num aparelho que chama Reformer, a gente coloca uma prancha de salto. Então o aluno ele fica se saltando mesmo, mas ele está deitado. Então não tem um impacto em pé da gravidade como se estivesse pulando. Ele está deitado. Então isso não piora quem tem, por exemplo, osteoporose. Muito pelo contrário, a gente aumenta a densidade óssea, a gente aumenta a densidade muscular
por conta dos exercícios. Então, é muito bom, sim, para quem tem osteoporose. Ah, isso é interessante, porque a gente fala bastante aqui sobre isso, sobre os exercícios, e geralmente quem tem medo de fazer, né? E aí o Pilates é um exercício que pode te ajudar e favorece muito nisso, nesse fortalecimento. Com certeza, globalmente, tanto braço, perna, abdômen, o Pilates trabalha muito o core, que a gente fala, né, que é o centro de força. Então, por isso que também acaba melhorando a postura, porque a gente trabalha o centro de força aqui. O Joseph Pilates, né, como você falou no começo, a ideia dele lá atrás era exatamente isso. Ele entendia que existe o controle do corpo, tanto quando ele soltou o primeiro estúdio dele, não era estúdio de Pilates, era escola de contrologia, por conta disso, porque ele acreditava muito que o corpo tem que estar conectado com a mente e com o físico também. E tudo partia do centro, né, de força aqui do abdômen para o resto do corpo. Quando a gente fala de exercício, as pessoas ficam pensando assim, mas será que eu perco caloria? Como é que funciona? Ah, dá para trabalhar bastante calorias ali no Pilates, sim. É o que você falou, né? Que as pessoas pensam que é fácil o Pilates. Mas a gente tem bastante exercícios no Mat Pilates, que é no solo, que a gente trabalha bastante frequência cardíaca. O primeiro deles a gente chama bastante conhecido, que chama 100, que é o 100 em inglês. Então, são 100 batimentos abdominais. Então, você imagina, você não vai elevar a frequência cardíaca, né? Então, dá para queimar umas calorias, sim. E quando você fala da respiração, a respiração tem muito a ver com o exercício correto, né? Controlar a respiração fazendo exercício. No Pilates, vocês trabalham bastante isso? Trabalha. Hoje em dia, a gente sabe que não tem a respiração certa, porque cada um tem um tipo de respiração. O que eu falo muito lá nas minhas aulas é sempre para não prender o ar. Então, às vezes, vai fazer um movimento e faz essa pressão aqui de fechar a boca para poder fazer um agachamento, por exemplo. Eu falo, solta o ar, na subida ou na descida não tem importância, só não prender. Porque quando a gente prende o ar, aí esse efeito, ele sobe a pressão. Então, para quem é cardiopata, nossa, é inimigo fazer esse movimento. Bom, perfeito. Você vai ensinar algumas coisas pra gente aqui. Com certeza. Tem a Mel. Mel, por favor, seja bem-vinda. Fique à vontade, eu fico com vocês do ladinho. O que você vai ensinar pra ela? A gente vai começar... A Mel vai fazer, a gente vai ficar de olho, tá? Dependendo do que for, a gente tenta fazer junto, tá, Mel? Alguns acho que quem estiver em casa dá pra fazer, porque é bem mais tranquilo, tá? A minha ideia foi trazer exercícios pro pessoal ver mais básicos, intermediário, um pouquinho mais avançado, tá? Eu pedi pra Mel deitar de barriga pra cima. Eu posso ficar em pé? Pode, por favor, pode Fica ficar, melhor. Eu fico do seu ladinho ali. Então tá. Vou pedir pra Mel deitar de barriga pra cima. Por enquanto ele não vai usar a bolinha. Eu gosto de usar com os meus alunos essa bolinha, ela chama Toning Ball. Ela tem um peso de 1 quilinho, tá? Mas eu gosto que gosto de que eles comecem colocando no finalzinho da base do crânio, entre o crânio e o pescoço, para começar o relaxamento. E às vezes vem tenso para aula já, né? Então eu gosto de falar para eles já colocarem, eles trabalharem a respiração. E sempre peço para a Mel, para ela fazer o movimento para cima e para baixo, como se estivesse fazendo um sim com a cabeça, concordando com a cabeça. Normalmente na aula a gente faz 10 repetições, 5 para cima, 5 para baixo, e eu falo para achar um meio termo. Acha o meio termo, Mel de novo, e a gente vai fazer um pouquinho pro lado, um pouquinho. Isso, e roda pro outro, o movimento do não. Então aqui a gente já começa a relaxar as musculaturas tensas, né? A gente fica muito celular, muito em tela. Então essa musculatura ela já vai começando a relaxar. Pode parar mais no termo, Mel, e vai apertar a bolinha para baixo, como se você quisesse levar ela lá pro chão. É uma musculatura que a gente dificilmente ativa, né? A gente fica muito pra frente, difícil ficar para trás. Então é um exercício bem relaxante mesmo, qualquer pessoa pode fazer. Não tem bolinha? Faz um rolinho com a toalha de rosto e coloca que dá o mesmo efeito. É para relaxar. Aqui, assim, a gente já está começando com aquele relaxamento. Aqui eu gosto de trabalhar a respiração. Puxo o ar e solto o ar durante o exercício. É nesse momento que eu gosto de conectar a respiração. E sabe o que é legal? A gente, essas semanas, falou sobre uma pauta sobre celulares. Que a gente fica muito assim, né? Fazendo esse exercício, você está totalmente alongando essa parte que a gente deixa A gente chama errada. de mobilidade. Trabalhar a mobilidade da cervical. Porque ela fica muito tensa, ela fica parada. A gente fica horas, às vezes, né, em celular, computador. Então, aqui trabalha a mobilidade, tá? Adorei. Aí eu gosto de colocar também, pode tirar a bolinha, que a gente... Vou tentar passar todos os exercícios que a gente trouxe, tá? Tá. Pode sentar, Mel. Por favor. Pode manter de barriga pra cima ainda, que a gente vai entrar pro exercício de abdominal. Segura a bolinha pra cima. Antes do abdominal, eu vou passar na verdade, para o glúteo, tá? Que eu gosto de ir descendo. Então, eu gosto de começar pela cervical, pela coluna lombar. Eu gosto que ative bastante o glúteo, que a gente vai fazer uma elevação pélvica, que qualquer pessoa faz academia funcional.
e muitos costumam fazer errado. Vou pedir para a Mel levantar o bumbum para cima e descer. Então aqui a gente já começa a corrigir bastante coisas dentro do Pilates, tá? Elevação pélvica, subir quadril e descer. Não é tão simples assim. Muitas pessoas sentem coxa, que é errado, e sentem coluna, que é totalmente errado. Elevação pélvica é glúteo para ser sentido e posterior de coxa. Pode parar, Mel. Joga o peso na ponta dos seus pés e sobe o bumbum. Isso aqui é errado, ó, que todo mundo faz errado. Você joga mais pressão para a lombar, pode descer, Mel, e não para o glúteo. Agora a gente vai fazer uma ativação bem legal, certo? Que dá para fazer na academia, qualquer lugar. Vai fazer uma pressão com o calcanhar para baixo e vai subir o quadril. Tem total diferença no exercício, não tem, Mel? Você sente mais, pode descer, sente mais glúteo, mais posterior de coxa, que é o exercício, tá? Uma ponte. Então, às vezes tá fazendo e sente dor e a gente não sabe por quê. Agora a gente vai entrar pro abdominal. Eu gosto de ativar bastante o abdominal nesses exercícios. Vou pedir pra Mel ficar de... A gente fala bastante mesinha, tabletop, tá? Isso. As pernas suspensas na pontinha do pé. Eu quero que você, Mel, desça só a pontinha do pé lá no chão, a perna direita. Suba de novo para a mesinha e desça a perna esquerda. Parece um movimento bobo, mas a gente está trabalhando bastante ativação escapular, que são as asinhas das costas, né, que todo mundo conhece, e ativação pélvica. Aqui eu quero trabalhar bastante, por exemplo, a minha aluna, a gente trabalha bastante essa ativação pélvica. Para quem tem diástase, é excelente também esse exercício, tá? A gente trabalha essa competência abdominal, na verdade, tá? Vou pedir para a Mel agora parar na mesinha. E aí eu quero que ela levante o tronco, levando a bola em direção lá para a canela, abaixa um pouquinho só. Isso, e volta. Então, abdominal, o que que é? Flexão de tronco. Eu quero que ela leve o tronco para frente. Tem que trazer isso com eficiência. Ela traz o corpo dela lá para frente, sem fazer pescoçal, né? Que a gente vê todo mundo levantando o pescoço. O pescoço. É o tronco, tá? Ele tem que subir. Eu gosto de falar bastante o comando, afunda o peito pro chão e sobe, sempre olhando para a pelve e não para cima, tá? Abdominal a gente não se olha para cima, a gente olha para a pelve. Pode parar, Mel. Vou pedir para ela afastar um pouquinho mais os pés, as pernas. Isso. E ela vai intensificando um pouquinho mais. Ela vai subir o tronco e vai esticar a perna lá para cima, como se quisesse levar a bola lá em direção pro pé. Isso. E volta. Pode encaixar para mim a bola lá no pé, Mel. Encaixa, segura com os pés. Isso, e volta assim. Subiu de novo. A gente vai intensificando. E volta. Como que eu vou dificultando? Pegou a bola, Mel, leva lá para trás e volta assim. Subiu de novo. Isso, e volta. Então a gente está intensificando um pouquinho os exercícios, tá? Pode parar um pouquinho para mim, Mel. Assim, a gente está tentando correr um pouquinho com os exercícios para mostrar todos, tá? Mas normalmente... Falar que quando a gente estica a perna, muita gente já tem até a cãibra. Exatamente. Porque às vezes você fica tenso o tempo todo, né? É que a Mel tem bastante alongamento já melhorado, mas quem não tem flexibilidade tem dificuldade de fazer esse exercício. Aí é onde rouba, sente dor no pescoço, não no abdômen, onde deve ser sentido, tá bom? Vou pedir para a Mel também levantar. A Mel tá excelente, tá? A Mel nem respira aqui, né, gente? Mel tá um silêncio só, todo mundo assim, ai, Mel, tomara que você aguente pra ninguém chamar a gente pra fazer. Tá todo mundo assim, de olho aqui. Vou passar agora um exercício pra ela. É um exercício aí intermediário, avançado, tá? Então eu não passaria logo de contato com uma primeira pessoa, tá? Então ela vai esticar pra mim a faixinha, o pé de um lado. Pode posicionar o seu joelho aqui e a perna esticadinha lá na faixinha. Então a gente trabalha bastante resistência, essas faixinhas, por não ter peso, fica um pouco mais fácil, mas só parece fácil. Então a Mel, ela vai inclinar o tronco pro lado e vai vir jogando o elastiquinho lá pra cima, alongando a coluna e volta. Tá muito facinho. Vou pedir para ela descer o braço, ficar lá embaixo e erguer a perna. Aqui a gente trabalha muito glúteo médio, estabilizador do quadril. Então a Mel, no caso, ela tem condromalácia de joelho, né, ali. Então o glúteo ele é um grande estabilizador de quadril, ótimo para fortalecer por causa do joelho dela. Então é um exercício que a gente faz bastante, né, Mel? Isso é muito legal, porque você falou, né, de um problema, que uma uma patologia, né, que ela tem e que a gente pode resolver no exercício e melhorar. Outro exercício também que a gente dá para fazer, pode ficar em pé. Do jeito que tá a faixinha, você vai pôr na pontinha, segurar na pontinha de um lado, segurar na pontinha do outro, segurar nessa barriguinha da faixinha. Não, assim mesmo, do jeito que você tava. Isso.
E aí a gente vai trabalhar o quê? Um pouquinho de ativação lá da perna, um pouquinho de costas. Ela vai inclinar um pouquinho o bumbum lá para trás, o tronco mais para frente aqui, ó, ela já perde o abdômen. Então a gente volta um pouquinho, só menos. Aí. E eu quero que ela puxe o cotovelo lá para cima e volte. Parece fácil, mas fazendo 10, 15 repetições fica bem intenso. Para quem tem dificuldade, quem tem fraqueza nas costas, sente muita dificuldade, tá? Outra maneira que dá pra gente fazer, a Mel vai fazer ao contrário. Ela vai pisar na barriguinha ali da faixinha e vai segurar nas pontas. Pode abrir bem, tá, Mel? As pernas, isso. A gente pode entrar junto com o agachamento e fortalecimento dos braços. Ela vai levar o quadril dela lá pra trás e vai levar os braços lá pra frente, tá? Leva lá pra frente, isso, e volta. O abdômen um pouquinho pra dentro, tá? Isso, pra frente e volta. E a gente vai corrigindo algumas estratégias que o corpo dela acaba fazendo de errado, tá? Então, por conta de ter a condromalácia, a gente vê que o joelho dela, ele oscila um pouquinho pros lados. E a gente vai sempre corrigindo isso pra não deixar ele vir pra dentro e roubar no movimento, tá? Que legal! Parece fácil? Não parece, né, minha gente? Não é fácil. Vou até perguntar isso pra Mel. Obrigada, Jafe. Mel, há quanto tempo você faz o Pilates? Faz 10 meses. E o que você achou de diferente na sua vida? Eu melhorei bastante a flexibilidade. E dores? Dores é a postura. Eu trabalho sentada o dia inteiro e o ombro longe da orelha. É o lema do Pilates, então assim, já corrijo a postura. Eu sinto uma dor nas costas, eu já deito no chão, já faço alguns exercícios e já melhora. Exercício é muito bom para a nossa vida, não é? Muito bom. Que demais. O Pilates realmente é corpo e mente. E mente. Incrível. Aline, a gente tem o nosso chefe Léo aqui e ele fala que ele fica muito tempo em pé. Existe algum alongamento, algum exercício que a gente poderia falar para o Léo fazer todos os dias, porque vai dar uma ajudada? Tem bastante. Na verdade, assim, alongamento a gente sabe que a gente não trata a dor. A dor é por causa da fraqueza. Então, na verdade, seria fortalecimento. Mas os alongamentos, eles dão uma relaxada naquele músculo tenso. Então, também tem tensão com o músculo que tá fraco, tá? Então, alguns exercícios que dá para ser feito é na lombar, que ele sente dor ou, né? Geralmente na lombar, Léo, né? Na lombar é que pega bastante, viu? Na lombar, eu vou pedir pra Mel deitar de barriga pra cima. Tem exercícios que eu sempre passo pros alunos quando eles acabam, né, chega, né? Às vezes, final de semana, parece que todo mundo esquece, né? Final de semana, sai pra balada e chega final de semana. Exercício. Exatamente. Chega segunda-feira, todo mundo com dor. Eu vou pedir, é simples, básico, e dá pra qualquer pessoa fazer em casa. Vai abraçar as duas pernas, Mel. Pode segurar por cima da canela, como a Mel consegue, ela tem uma boa flexibilidade, dependendo, às vezes, do volume da barriga, gestantes também, né? Não consegue, então pode segurar por baixo, tá, Mel? Baixo do seu joelho. Isso. É que a Mel tem facilidade, mas para quem tem dificuldade, isso é bem difícil, tá? E mantém essa postura por volta de 15 a 20 segundos, 30 segundos. Então, é uma coisa que não tem desculpa, é rapidinho para poder fazer. Acordou, dá para fazer esse movimento, tá bom? Muito bom. Adorei, minha gente. Você de casa gostou também? Viu que legal os exercícios? Boa, né? Aproveita, faz pergunta para ela. Segue no Instagram, tem Instagram aqui até, ó, @pilates.alinegalvão. O telefone é o 12 99 178 2471. Meninas, muito obrigada por hoje. Sejam bem-vindas à nossa casa, viu? Agradeço. E, por favor, nos traga novidades do seu bebê. Pode que Deus deixar. abençoe. Amém. Parabéns, viu? Amém.